Olá, vamos a mais um bate-papo sobre saúde. O transtorno de ansiedade generalizada é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo. A ansiedade é uma relação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. É considerada normal a ansiedade que se manifesta, por exemplo, nas horas que antecedem a uma entrevista de emprego. Nesses casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio e mesmo que ele não seja superado, favorece sua adaptação às novas condições de vida. Quem explica para a gente qual a diferença da ansiedade generalizada é o psiquiatra Dr. Júlio César de Souza. Muito obrigada por vir neste bate-papo comigo, Eu que doutor. agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o transtorno da ansiedade. Um mundo todo ansioso? Começo perguntando qual a diferença dessa ansiedade generalizada? Então, ansiedade, tá, a gente vai classificar como normal, né, uma reação normal do organismo que prepara o ser humano para algum estado de perigo, para alguma alerta. Porém, e é muito importante, é uma característica adaptativa do ser humano, né, que ajuda a se preparar para algum perigo. Porém, ela começa a se tornar doença quando ela começa a trazer algum prejuízo, alguma disfuncionalidade para o ser humano, seja no âmbito profissional, seja no âmbito social. Então, aí, nesse momento, ela começa a ser de uma maneira desproporcional, aí sim ela começa a se tornar doença, né? Um dado bem importante da OMS em 2020 mostra pra gente que 10% da população brasileira é ansiosa. Isso dá um número de 18 milhões de pessoas. No Brasil tem o transtorno da ansiedade. E tem um porquê? Então, Porque é um dado muito alto, né, doutor Júlio? sim, tem a questão da pandemia, em que houve um aumento de cerca de 25%, né, nos números, e isso faz com que, na época da pandemia, teve muito problema financeiro, isolamento social, então isso também fez com que aumentasse, mas a maioria das vezes a ansiedade ela tem um caráter genético e tem essa situação de causar um prejuízo para o ser humano. Você começou explicando para mim que todo mundo é ansioso, tem episódios de ansiedade, mas para quem está assistindo a gente, qual que é o estralo para saber assim, nossa, eu sou ansiosa, mas aí já passou um pouquinho, já está me prejudicando, o que eu devo fazer neste momento? Então, são duas coisas que a gente vai ter que prestar atenção: frequência e intensidade. Frequência, quando eu falo, né, é algo que é diário, está no dia a dia da pessoa, ela sente aqueles sintomas e ela acaba trazendo um prejuízo, a pessoa não consegue dormir, né, a pessoa acaba tendo uma compulsão alimentar, ela começa também a ter tensão muscular, o corpo inteiro, os músculos ficam bastante tensos, tem uma preocupação realmente excessiva, persistente, às vezes por uma mínima coisa, mas isso acaba deixando a pessoa bastante preocupada. Ela pode remoer problemas, chega em casa, mas ela não consegue desligar a cabeça. E pode ter também sintomas somáticos, né? Que são os sintomas como taquicardia, que é o coração disparado, falta de ar, tremores, tanto manuais, dor de cabeça também pode acontecer. Então, acaba sendo que tem bastante sintomas, né? O quadro da ansiedade. Assisti a entrevista do doutor Júlio, tenho esses sinais, a quem eu recorro? Quem vai me ajudar? Sim. Primeiramente, eu acho que precisa procurar um auxílio de um profissional da saúde mental, no caso, um psicólogo ou um psiquiatra, né, que é um especialista, para poder mensurar se a sua ansiedade ela está te trazendo prejuízo ou não, e se vai ser necessário fazer apenas um tratamento com psicoterapia, que aí no caso é o psicólogo que vai fazer uma conversa, vai fazer uma análise sobre o quadro, ou se vai precisar também abordagem farmacológica, que também acaba tomando remédio por um tempo e depois a gente faz a retirada do medicamento. Ela pode desenvolver depressão, ansiedade? Pode, tá? É por isso que é importante a gente tratar no início. Quando a gente trata a ansiedade, a gente está visando o quê? Qualidade de vida do paciente. Se a gente não tiver uma abordagem
inicial e fica muito grave o quadro de ansiedade, a pessoa ela vai acabando tendo outros tipos de transtornos mentais. E um deles, que é muito comum, é a depressão, né? Então, que acaba trazendo um prejuízo bastante funcional, a pessoa para de trabalhar na maioria das vezes. Então, é por isso que é importante a abordagem da ansiedade no início, né, o quanto antes, para não deixar agravar, porque agravando acaba piorando muito o estado da pessoa. Precisa de um tratamento multifuncional? Multifuncional, sim, eu falaria, o tratamento seria multidisciplinar, porque seria a base do psicólogo, né, que eu acho que ajuda muito. O psiquiatra, muitas das vezes, também vai fazer o tratamento, né? Eu acho que é importante também o tratamento medicamentoso, dependendo se a ansiedade ela for moderada a grave. Tem também algumas outras dicas que a gente pode dar, tá? Que a ansiedade ela está muito ligada também à alimentação. Se você tiver uma alimentação saudável, ajuda bastante a você não ter uma ansiedade. Diminuir também excesso de estimulantes, como cafeína, no caso café, Coca-Cola, dar uma boa reduzida nisso. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica, redução também do cigarro, né? Cessação do tabagismo também é importante, e reduzir também chocolate, também a gente fala que é importante também, além da atividade física também. Que também pode ajudar, doutor? Ajuda muito. Atividade física ajuda muito na questão da ansiedade, porque ela libera algumas substâncias neurotransmissores, como a endorfina, que é uma substância responsável pelo prazer, pelo bem-estar, e isso ajuda bastante na ansiedade. Somos mais ansiosas que os homens? Sim. Geralmente é um transtorno que ele é mais prevalente na mulher, tá? Ele é mais prevalente na mulher, mas também tem incidência de ansiedade no homem também. Tudo vai depender, né? Porque a ansiedade ela vai ter um gatilho genético, né? Como a gente já falou, e também um gatilho ambiental. Então, se você está passando por uma situação difícil, seja no emprego, seja em casa, algum problema no âmbito familiar, pode acabar desenvolvendo sim, porque o gatilho ambiental é importante para o desenvolvimento da ansiedade. Bom, doutor Júlio já explicou os sintomas, os sinais de alerta, que hábitos saudáveis vão te ajudar. Mas agora, como eu consigo controlar essa ansiedade? Tem jeito? Então, na crise de ansiedade, que é o auge da ansiedade, é o pico maior da ansiedade, quando geralmente você tem sintomas somáticos, que a gente já falou, como o coração disparar, a respiração fica mais curta, mais rápida, falta de ar. O ideal é você tentar respirar o mínimo possível, né? Controlar mais a respiração. Então, no caso, você vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, né? Fazer a expiração de maneira bem lenta, gradual, para você ter um controle da respiração. E se caso você não conseguir, ela for muito intensa, em alguns casos precisa também ir a um pronto-socorro, a uma emergência para fazer uso de medicamento. Mas isso aí num caso que saia do controle. A ansiedade generalizada é o tema da entrevista com o psiquiatra Dr. Júlio. Aproveita para compartilhar e ajudar quem tanto precisa. Afinal, os casos de ansiedade cresceram por causa da pandemia e vemos crianças já ansiosas. Dr. Júlio, o que nós pais devemos fazer para cuidar das crianças que estão tão ansiosas? Então, acho que a primeira coisa é a gente identificar esse quadro de ansiedade nas crianças, né? As crianças, elas não elaboram muito bem assim os sentimentos, elas não vão falar o que elas estão sentindo. Mas geralmente nas crianças a gente vê muito o componente de dor física, né? Então a criança pode ter uma dor de cabeça, pode ter uma dor abdominal, pode ter uma dor na perna, né? E aí vai no especialista, vê que não tem nada, né, nos exames. Então acho que a primeira situação que nós vamos observar é essa questão da situação física, das dores físicas, né? Que é um dos sintomas de alerta mais importantes da ansiedade. Doutor Júlio, o senhor falou que tem um sintoma físico, que a criança pode falar que tem dor de cabeça, dor nas pernas, mas e como? Como mãe, os pais que estão assistindo a gente, podem conseguir uma resposta mais concreta da criança, chegar a isso, para ela entender e conseguir falar que, nossa, eu sou ansioso, nossa, eu estou ansioso. Então, a criança, igual ao adulto, ela começa também a ter alguns prejuízos também nas atividades dela.
Algumas delas vai ser o sono, a criança ela não vai dormir direito, tá? Às vezes na alimentação você vai ver que a criança está comendo de maneira exagerada, pode ter também um prejuízo e uma queda no rendimento escolar, que é uma coisa importante. Então esses são alguns sinais que a gente vai começar a perceber que a criança não está bem, que alguma coisa está saindo da funcionalidade da criança, está mudando aquele comportamento da criança. É nesse momento que a gente vai chegar, né, analisar e tentar levar para um profissional da saúde mental, primeiramente um psicólogo, para poder fazer uma análise, aplicar testes psicométricos para poder avaliar se a criança está abrindo um quadro de ansiedade ou não. É muito difícil a criança chegar e falar, eu estou ansioso, ela não vai chegar dessa maneira, como um adulto consegue identificar, mas a criança ela vai falar do quê? Das dores dela física, ou meu coração está muito disparado. Tem criança que vai na escola e tem uma ansiedade de separação pelos pais, ela chega na frente da escola e não consegue entrar na escola porque ela começa a chorar desesperadamente por medo de acontecer alguma coisa com o pai. Então a criança ela começa a ficar também muito preocupada, você começa a perceber isso, que é uma preocupação fora do normal, sofre por antecipação, um sofrimento antecipatório bem importante. Então são esses sinais que eu acho que os pais têm que acabar observando, analisar e tentar trazer tentar buscar uma ajuda para eles com um profissional, né? Então é um prejuízo, eu acho que é a primeira coisa. A gente sempre tem que ficar atento aos nossos sinais e de quem está à nossa volta, né, doutor Júlio? Uma pessoa ansiosa, para sempre será ansiosa? Então, aí entra naquilo que a gente conversou desde o início. Ansiedade normal, ela é normal, a gente tem, é uma reação emocional normal. Porém, o que não pode acontecer com a ansiedade é ela trazer um prejuízo, ela trazer uma disfuncionalidade, ela atrapalhar no âmbito do trabalho, atrapalhar no âmbito social, aí quer dizer que ela já sai da ansiedade normal e vira uma ansiedade patológica, uma ansiedade doença. A gente está terminando. Quero que você deixe um recado para quem está te assistindo e viu que está sofrendo de ansiedade. Então, o recado principal, acredito assim, para todos, são observar a todos os sinais de alerta que a gente pontuou aqui, como preocupação excessiva, remoer problemas, ter prejuízo no sono, às vezes tem um quadro de compulsão alimentar, tem sintomas físicos, somáticos, que a gente já falou, como coração disparar, faltar ar, dar tremor, uma inquietude muito grande. Esses são tipos de sinais de alerta, de alarme, que a ansiedade ela está num estágio inicial leve e que a gente deva procurar um profissional da saúde mental, seja um psicólogo, um psiquiatra, para poder passar por uma avaliação e diminuir esse sofrimento que a ansiedade pode causar se por acaso a gente não fizer uma abordagem inicial. Ótimo, eu acho que todo mundo é ansioso, todo mundo tem um momento que requer mais cuidado. E que bom que você veio até aqui para explicar que tem jeito, tem tratamento e dá para ter uma vida mais leve. Muito obrigada, viu, doutor Júlio? Eu que agradeço pelo espaço, né, e pelo debate, vamos dizer assim, pela informação que a gente deu importante para todos os telespectadores. Muito obrigada. A gente fica por aqui, aproveita para se inscrever no canal e compartilhar a entrevista. Até o próximo tema. Tchau, tchau!